Estamos chegando para mais uma reunião de laboratório, a 27ª, e eu já dou o meu tradicional salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago, salve, galera. E hoje a pergunta que fica é: se é natural, faz mal? Pois é, esse tema aí foi uma solicitação de uma amiga minha que está grávida e ela tem o hábito de tomar chá de várias plantas, e aí achamos esse artigo que repercute um pouco sobre o uso de chás de conhecimento popular, principalmente voltado para quem está grávida. Então, sem mais delongas, vamos para o artigo da semana. Como você disse, essa é a pergunta. Se é natural, não faz mal? Então, o artigo que a gente vai apresentar e discutir hoje foi publicado ano passado, 2020, então é relativamente recente, no Journal of Ethnopharmacology. Marcinho, sabe o que é etnofarmacologia? Significado da palavra? Tinha Bom, tempo que eu não mandava essa, agora né? eu sei porque eu tive que estudar para a apresentação, mas conte-me, fala pra gente, o que significa, O Thiago? prefixo etno, né, faz menção à etnia, à população. Então, a etnofarmacologia é a farmacologia que decorre do povo, conhecimento popular relacionado a tratamentos, e acaba sendo muito vinculado a plantas medicinais. Mas existem outras vertentes também, não somente em plantas medicinais, mas, para facilitar, é a farmacologia das plantas. E esse artigo foi Traduzindo para o português é o Journal of Conhecimento de Vó, é isso? conhecimento de quê? De vó. De vó? Pode ser também. Então, o título do trabalho, numa tradução livre, é a repercussão materno-fetal do tratamento com Philanthus niruri, que conhecidamente, popularmente, é a quebra-pedra, no tratamento com ratas grávidas. Então, é o tema central, como a gente falou no início. Tomar um chá, fazer alguma infusão, se é natural, não faz mal. A gente vai ver aqui o que esses pesquisadores, que é um trabalho 100% brasileiro, das Universidades Federal do Mato Grosso e da Estadual Paulista, a Unesp. Bom, rapidamente falar um pouco sobre a Philanthus niruri, que é a quebra-pedra. Popularmente, ela é usada para problemas renais, né? Até por isso que tem esse nome de quebra-pedra, para dissolução de cálculos renais. Então, em animais, alguns experimentos, alguns trabalhos foram feitos mostrando que realmente é bom, né? Elimina os cálculos renais. E também alguns trabalhos em humanos, isso ficou comprovado. Em outras atividades também, como efeitos anti-inflamatórios, antihipertensivos e no controle da diabetes, a quebra-pedra já foi testada também em animais. Só que faltam muitos estudos sobre os efeitos desse chá, dessa planta, na gravidez. Uma outra planta do mesmo gênero, a Philanthus amarus, ela foi estudada em animais e foi encontrada uma toxicidade fetal. E assim, o estudo de efeitos de plantas e outras moléculas sintéticas, medicamentos na gravidez, é sempre um estudo muito delicado de se fazer com seres humanos, porque ao contrário de outras doenças, quem vai se voluntariar para estudar um potencial efeito tóxico durante a gravidez, né? Mesmo que se alguém quisesse, os aspectos éticos impediriam que isso fosse realizado, né? Então, basicamente, estudos de toxicidade e teratogenicidade são feitos em animais e você extrapola isso para seres humanos. Só por esses primeiros dados aí, Thiago, que na verdade não são do paper, né? São de outros estudos prévios. Eu já achei legal porque às vezes se tem o conhecimento popular nem sempre ele é validado cientificamente, né? Então, só isso eu já achei legal, assim, né? Porque o conhecimento que vem passado de geração em geração através no tomar o chá, né? Que até tem o nome popular de quebra-pedra. Então, ele foi provado que, tipo, ó, tem esse efeito e tem um efeito tanto micro quanto macroscópico, né? Então, só isso já achei legal, né? Já começou com o pé direito, digamos assim. Sim. A etnofarmacologia, ela valoriza muito realmente o conhecimento popular, e ele deve ser valorizado. Porém, como esse mesmo artigo ele fala, e quem estuda mesmo nas plantas medicinais sempre faz essa ressalva de que
as coisas têm que ser feitas com cautela e, principalmente, com as mulheres que estiverem grávidas. Bom, então, como que eles extraíram, né, prepararam esse chá, digamos assim, que na verdade não é exatamente um chá, é uma infusão, e como que eles prepararam e obtiveram o extrato dessa planta? É um extrato aquoso, porque existem várias formas de extrair princípios ativos de plantas. Hidroalcoólico, aquoso, alcoólico, você pode extrair outras frações da planta, como óleos essenciais, que são voláteis e não são solúveis em água. Nesse caso aqui, foi um extrato aquoso. Então, eles pegaram as folhas da planta, da quebra-pedra, e só fazendo uma pequena observação, quando se fala em uso de plantas medicinais, você pode usar a planta inteira, você pode usar as flores, as folhas, galhos e até raízes. E dependendo da planta, dependendo da espécie, você vai ter um efeito diferente de acordo com cada parte da planta que você usar. Então, eles usaram as folhas, que é basicamente o que é usado quando as pessoas fazem o chá, né? Isso, exato. Pegaram essas folhas, colocaram numa estufa, ou um forno, como eles chamam, fizeram uma desidratação por 24 horas. E aí aqui eu faço um pequeno detalhe, assim, eu não sei se erraram na digitação, se passou. Eu ia falar isso agora, cara. Exato, porque eles escreveram 40 e depois 50 graus, então eu fiquei um pouco na dúvida, não sei se... Sabe o que eu acho que foi isso aí? Assim, eu acho, não sei, mas isso aí tá com cara de ser, vamos supor, você pegou um paper prévio, alguma coisa assim que já estava digitado alguma coisa, e você, na hora de corrigir a informação, acabou passando e ficou a informação do paper anterior, assim, porque dá bem para perceber que eles trocaram, tipo, trocaram onde estava a temperatura de lugar na sentença, daí acabou ficando a temperatura nos dois lugares. Me passou essa impressão. E é engraçado que passou na mão de todos os autores, dos revisores, do editor, e saiu assim ainda. E a gente... tipo de detalhezinho safado que fica lá. Impressionante. Então, depois que eles desidrataram as folhas, eles trituraram, obtendo um pó, e é bem parecido, né? Então, essa trituração também é parecido com o que é usado no popular. E aí eles pegaram esse pó, 60 gramas desse pó das folhas, eles colocaram em 1 litro de água fervente. Deixaram ali 3 minutos de fervura, mexendo, agitando, e depois desligaram o fogo. E aí a temperatura foi reduzindo até chegar na temperatura ambiente, filtraram para retirar essas partes sólidas que não dissolveram. Essa parte sólida foi descartada. E aí, desse 1 litro que eles partiram, eles reduziram para 400 ml numa evaporação por centrifugação. Isso é uma técnica bem comum no laboratório, que faz uma centrifugação a vácuo para você reduzir o volume. Então, você concentra a amostra, né? E eles chegaram, portanto, no extrato aquoso, na concentração de 50 miligramas por ml. 50 miligramas do pó bruto da planta por ml de água. A partir desse extrato aquoso, eles avançam no artigo, mostrando como que eles fizeram o desenho experimental, que é a parte prática do trabalho. Eles pegaram, então, fêmeas com 90 dias de vida, 3 meses, colocaram para acasalar, e aquelas fêmeas que eles identificaram que estavam grávidas, eles separaram em grupos, 4 grupos. Fêmeas que receberam apenas água, via oral, e 3 grupos que foram tratados com o extrato da planta, em 3 doses diferentes, 150 miligramas por quilo, 300 e 600 miligramas por quilo. No dia 21 da gestação, que uma gestação de rato varia... O tratamento ele era feito uma vez por dia? Isso Era uma vez por dia, todo dia de manhã, era a dose. Então, no 21º dia que ele considera da gestação, e uma gestação de rato varia em 21 a 24 dias, eles sacrificaram essas fêmeas e coletaram as informações, as amostras, para poder fazer as análises. O sangue das fêmeas, os órgãos internos, que eles fizeram algumas análises, principalmente deram ênfase aos rins,
e analisaram também os fetos que continham no útero. Vamos, então, aos principais resultados. Bom, na tabela 1, não houve diferença nos 3 parâmetros que eles analisaram, que é o ganho de peso, o consumo de água e o consumo de alimentação. E o que os autores mostram e explicam que, de uma maneira bem geral, quando você analisa a toxicidade de uma planta, a primeira repercussão que se encontra é alterações no ganho de peso, no consumo de água e no consumo de alimentação, no consumo de comida. Na verdade, isso aí é uma toxicidade geral, né? Por exemplo, quando Geral. você está, sei lá, doente, ou por qualquer motivo assim, você acaba ficando mais prostrado, um exemplo da pessoa mesmo, né? Mais prostrado, acabar tendo uma perda de apetite e tudo mais. Então, mais ou menos seria esse o princípio aí que ele está usando para os animais, né? Então, se a planta estava fazendo mal, os animais iam acabar comendo menos, ganhando menos peso e assim por diante. Exato. Então, como não houve nenhuma alteração, eles consideram que a toxicidade ela é baixa ou inexistente nessas doses estudadas. Então, digamos assim, é um estudo preliminar e inicial de segurança desse extrato. Um outro resultado que ele analisou do sangue das fêmeas grávidas, ele analisou a glicose sanguínea, proteínas totais e 2 enzimas que são marcadoras de função hepática. E eles só encontraram uma pequena diferença na proteína total do sangue, apenas nos grupos que receberam o extrato da planta, em todas as doses. E assim, o que os autores discutem é que um dos componentes da planta, que são os flavonoides, eles podem induzir alguns genes a expressar proteínas. E isso pode ter essa relação com o aumento de proteína no sangue. Mas, fazendo essa crítica agora, eu achei muito simples e muito aberto você falar que um flavonoide induz um gene a produzir proteína. O gene ele faz isso naturalmente. E qual gene, qual proteína, o que está sendo produzido ali, ficou muito vago quando eles escreveram isso. Então, eu achei que ele foi pelo caminho errado. Assim, por exemplo, uma coisa que isso daí ele deveria ter buscado, no caso, né? Mas uma coisa que pode ser indicada por aumento de proteína sérica, porque é proteína no sangue, assim, né? No soro, é inflamação. Exato. Então, por exemplo, se ele poderia muito bem ter procurado alguns marcadores de inflamação, alguma coisa assim, e ter explorado mais. Eu acho talvez que ele não tenha... Eu acho isso uma falha, assim, deles, né? De não ter explorado isso, de, tipo, um dos poucos resultados que eles têm, assim, que diferem e não exploraram. Exato, Enfim, exato. acho que faltou isso. Complementando o que você falou, alguns tipos de cânceres, anticorpo, produção de anticorpo, que está relacionado com inflamação, hepatite, então tem algumas questões, alguns fatores que aumentam a proteína total no sangue. E também foi pouquíssimo explorado isso por eles. Até mesmo uma questão de desidratação, porque você concentra o sangue, embora o consumo de água foi igual. Mas assim, eu achei a discussão também muito rápida e, como você disse, pelo caminho errado. E os marcadores de função hepática, as 2 enzimas aqui, ALT e AST, também inalteradas, indicando que o fígado dessas fêmeas estava funcionando perfeitamente. E quando eles analisaram os órgãos, então, dessas fêmeas, eles viram o seguinte: tanto o rim direito quanto o rim esquerdo tiveram um ganho de massa. E os outros órgãos que eles analisaram, coração, fígado e baço, se mantiveram normais. Aqui eu faço uma outra questão. Isso sempre vejo discussão em reuniões de laboratório que a gente costuma fazer, das que eu já participei. Ele faz a correção do peso relativo dos órgãos pelo peso do corpo. Isso sempre cabe uma discussão que eu entendo que não é a melhor forma de você corrigir o peso do órgão que você está analisando. O que a gente costuma fazer, e que talvez seja mais bem aceito, é você corrigir pelo tamanho da tíbia. Porque depois que o animal chega na idade adulta e as epífises se fecham do osso, o osso não cresce mais, e você tem ali um parâmetro que ele vai ficar praticamente inalterado
independente de qualquer condição que o animal venha passar. Ele pode perder peso por algum motivo, pode ganhar peso por outro motivo, mas o tamanho da tíbia vai permanecer igual. Então, geralmente, a gente corrige o peso de um órgão que a gente está analisando pelo tamanho da tíbia, e isso aí você acaba perdendo essas Exato, só variações. simplificando o que você está falando, por exemplo, se uma pessoa tem 2 metros e pesa 100 quilos, a outra pessoa tem 1 metro e pesa 100 quilos, aí vamos supor que você está avaliando o peso do fígado deles. Aí imagine que os dois têm o mesmo tamanho de fígado, por exemplo. Se você corrigir pelo peso deles, vai falar, não, beleza, então ó, o peso do fígado deles está inalterado, é a mesma coisa. Se você corrigir pelo tamanho da tíbia, aí fala, não, beleza, então ó, agora tem uma diferença. Então, seria basicamente isso, né? E no caso, assim, por exemplo, se você está avaliando, digamos assim, obesidade, é muito importante isso, porque daí a pessoa que tem 2 metros, tipo, não tem, no caso assim, caso hipotético, não tem obesidade, e a outra pessoa tem. Então, tipo, aí você fala, não, beleza, então esse aqui é por feito da obesidade ou não. Então, essa é a diferença, né? Você corrigir pelo peso corporal ou pelo peso da tíbia, ou pelo comprimento da tíbia. Exato. Muito bem colocado. Bom, então eles viram isso aí que o rim, né, ambos os rins estavam com um aumento de massa. E aí eles foram explorar isso, fazendo umas análises histológicas. O que eles encontraram aqui? Nas análises histológicas por hematoxilina e eosina, uma histologia comum, eles viram que houve aumento do corpúsculo renal, do glomérulo e da cápsula de Bowman. E isso é um indicativo de hipertrofia glomerular, que está, né, então, alinhado com esse resultado de aumento do peso dos rins. Só que mesmo com essas alterações morfológicas que eles encontraram, não houve mudança na função renal, porque os índices de ureia e creatinina na urina, que eles também avaliaram, não tiveram alteração. Então, assim, as alterações morfológicas aconteceram, talvez as alterações metabólicas ainda não aconteceram. Então, apesar dos resultados de ureia e creatinina na urina estarem normais, não quer dizer que a função do rim esteja preservada, haja vista essas alterações morfológicas. Nesse momento, o estudo é como se fosse uma foto, né? Nessa foto, a função ainda está bem. Tipo, pode ser que você tirar uma foto dali há 10 dias, talvez já não esteja, mas assim, nessa foto está ok. Isso. É isso. Pois é. E aí, depois que eles analisaram, então, as mães, né, as fêmeas, as ratas adultas grávidas, eles analisaram também os fetos. Uma série de parâmetros estavam inalterados nos fetos, e o que eles encontraram de alteração foi no peso desses fetos. Então, o peso total dos fetos aumentou na dose mais alta do extrato da quebra-pedra. E eles fazem também uma outra correlação, que é o peso esperado para aquele dia de gestação, que é esse parâmetro aqui, LGA. Vejam que o LGA aumenta, que seria um feto maior, né, proporcional àquela ninhada. Então, você tem mais fetos maiores e menos fetos menores. Esses parâmetros aqui, SGA e LGA, querem dizer isso. Você tem mais fetos maiores e menos fetos menores nessa gestação. E isso se chama macrosomia, quando você tem fetos com o peso acima do esperado para aquele dia gestacional. Geralmente, em humanos, a macrosomia está associada a diabetes mal controlada durante a gestação, e a diabetes gestacional é uma condição muito comum em grávidas. Obesidade materna, né, no caso, quando a mulher já é obesa e fica grávida, e quando também a mulher ganha muito mais peso durante a gestação do que aquilo que é esperado para a condição de gestação. Então, isso é uma questão de se levantar um alerta aí, um sinal amarelo. Então, isso é principalmente na dose mais alta, né? Principalmente na dose mais alta, então fica aí um sinal amarelo para que, além de uma repercussão renal da mãe, também tem uma questão aí de macrosomia nos fetos. E, eu acho que aí, Thiago, esse aí é o principal dado que ele tem para mim. É o dado mais importante que eu tiro desse trabalho. Exato. E aí eu senti falta dele explorar de verdade, assim, explorar esses dados.
Tipo, tá bom, então tá grávida ali, o que acontece depois? O que acontece após o nascimento desse... Eu entendo que não é o objetivo, não era o objetivo desse trabalho, mas ele poderia muito bem ser o objetivo desse trabalho e, tipo, e ter uma publicação, assim, muito mais valiosa do que ele Sim, apresentou de verdade, assim, né? O que acontece? Tudo bem, então ele tem esse aumento de ossificação e aí? Então ele vai ter algum prejuízo de crescimento? Ele não vai ter, tipo, ou vai ter um prejuízo durante certo tempo, depois não tem mais? Tipo, para mim era, e é isso que importa, né? É isso que importa também, imagino que para as mães grávidas, mas é isso que mais importa ainda, né? Tipo, tudo bem, já vi ali que por enquanto para mim tá tudo bem, mas e para o meu filho depois, sabe? Então isso é o mais importante. Isso me deixou um pouco frustrado assim, né? De, tipo, beleza, então eu vi lá que tem um acometimento aqui no feto, de certa forma, não atrapalha no número de feto, não atrapalha na fixação do feto no útero e tudo mais, mas está afetando alguma coisa no feto. Então, e aí, o que vai acontecer depois? pois é. E a continuidade desse trabalho seria fantástica, assim. Eu vou até dar uma procurada depois nos autores, ver se eles têm publicações seguintes avaliando o crescimento, né? Se tem algum impacto na vida desses fetos que né, nessa condição desse trabalho. Me parece que assim, parece que foi um trabalho de mestrado de 2 anos, que não dava tempo de fazer uma coisa muito extensa, né? Acompanhar depois, publicaram, o que não é um demérito, né? Apenas a gente faz essa observação que quanto mais informação a gente tiver na mão, É, é muito melhor. assim, não é demérito, mas o impacta na qualidade, tipo, na relevância, não vou dizer qualidade, na relevância do trabalho. Então, tipo, Sim, é um trabalho que poderia ser muito mais relevante e acabou ficando pelo caminho. sim. Bom, então para fechar, eles concluem, eu botei aí para que quem quiser ler em inglês, a conclusão está aí, e botei aqui em pontos específicos em português. O que eles concluem dos resultados que eles obtiveram? Não houve alterações reprodutivas na mãe, porque elas tiveram o mesmo número de filhotes, tudo que você falou, fixação foi normal, enfim. Eles encontraram alterações estruturais nos rins da mãe, e a macrosomia fetal. Então, basicamente, são esses aspectos. E, assim, fazemos algumas críticas ao trabalho, questões dos resultados, às vezes pouco explorados ou pouco discutidos, mas, no meu ponto de vista, Marcinho, a mensagem do trabalho é muito boa, no sentido de se é natural, não faz mal, espera aí, o uso de plantas medicinais tem que ser feito com cautela. Aqui nesse trabalho, eles fizeram um estudo super controlado em relação à quantidade de folhas que eles usaram, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração quando se faz o uso de plantas medicinais é, é, no dia a dia. Quais partes, como eu já falei no início, quais partes da planta você usa? E algumas coisas variam bastante também na composição química das plantas, porque esse trabalho usou a planta, a folha inteira. E dentro da folha, você tem uma complexidade de substâncias químicas muito grande. É difícil atribuir qual substância química que causou esses efeitos que eles viram. Então, vamos imaginar uma situação que, dependendo da região do Brasil que você coleta a planta, fatores como solo, temperatura, umidade, horário que você coleta a planta, você altera também, você tem variações da fisiologia vegetal. E uma substância ou outra pode estar mais produzida naquele horário que você coletou do que em outra região, no Brasil, por exemplo. E se for essa substância a responsável por esses efeitos ruins que eles viram, você acaba maximizando o seu risco, potencializando. Por isso que a moral da Só história traduzindo em miúdos, assim, né? Tipo, o que o Thiago está querendo dizer basicamente se você, dependendo da região, essa concentração, no caso do paper, que foi de 600 miligramas por quilo, ela poderia ser, por exemplo, sei lá, 400, 300 miligramas, ou ela poderia ser mais alta, mas entende? Então, tipo, não necessariamente você sabendo, então beleza, precisa tomar muito para fazer mal, que a gente, na verdade, isso é outra crítica até, que é uma coisa, na verdade, crítica, não sei se é possível fazer isso, mas uma coisa que eu estava conversando com você eu não sei, eu gostaria que ele tivesse feito uma relação assim isso aí equivale a uma xícara, duas, sabe? Eu não sei quanto que equivale. Então, até por isso é difícil a gente fazer essa translação, né, do animal para o humano. Então, sim. tipo, ficar de olho, né? Porque, assim, você pode... eu estudei, então eu sei que isso aqui não vai fazer mal. Não, pode ser que faça mal, porque a região onde foi plantada talvez não seja diferente para você, para mim, tipo,
do Espírito Santo vai ser diferente daqui de São Paulo. Então, é isso, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Pois é. E também só queria fazer, antes da gente encerrar, que a gente já está indo para os finalmente, há uma pequena diferença. Nós estamos falando aqui de um chá, né, de uma infusão de uma planta medicinal. E quando a gente fala também de plantas, existem os fitoterápicos, os medicamentos fitoterápicos. Isso já é uma coisa bem diferente, regulamentada, estudada e controlada. Quando você vai lá, pega um comprimido de passiflora, por exemplo, que é a base do maracujá, ele tem estudos daquilo ali, você sabe qual é a substância que está ali e qual a quantidade. Então, você tem uma bula, você tem uma recomendação, quantas vezes você pode usar, com segurança ou não. Então, é uma outra coisa. Medicamento fitoterápico é um medicamento. Aqui nós estamos tratando de infusão, de chá, que é uma coisa bem mais sem o controle que um medicamento tem. Então, feita essa ressalva... Mas aí eu tenho uma pergunta, talvez você vai saber responder melhor, né? Porque você é mais da área. Mas tem diferença mesmo, assim, entre esses medicamentos fitoterápicos, assim, também, né? Porque é difícil você controlar, né, cada componente, né? Talvez eles controlem alguns componentes, mas acho que tem diferença, não tem? Só é uma pergunta. Pode ter diferença, mas o que eles fazem é tentar diminuir essas diferenças. Eles vão produzir aquele medicamento coletando as plantas sempre no mesmo horário do dia, sempre na mesma região, com controle do solo por algum agrônomo, a parte nutricional da planta sempre a mesma. E aí eles têm todos os testes de controle de qualidade. Olha, a nossa planta ela é submetida nessas condições e a gente tem aqui 20% de flavonoides, 18% de alcaloides, enfim, eles conseguem fazer essa classificação padronizada. Uhum. E a partir disso eles conseguem saber, olha, então você pode tomar 3 vezes por dia o comprimido que a base dessa planta que tem efeito calmante, por exemplo, né? Então, e aí isso é regulamentado pela vigilância sanitária também, que autoriza você produzir aquele medicamento fitoterápico. Então, o processo de você ter um registro de medicamento fitoterápico, ele é muito semelhante ao medicamento alopático, que são os medicamentos comuns que a gente encontra na farmácia. Um pouco menos rigoroso. Os fitoterápicos são diferentes de farmácia de manipulação, certo? Sim, farmácia de manipulação, aí, na verdade, é uma outra regulamentação, porque você... parte da premissa que as matérias-primas que você usa são as que sofrem a regulamentação de produção. A farmácia de manipulação ela só como se fosse uma montadora, né? Ela soma aquela substância. Então, a regulamentação ali é da Vigilância Sanitária Municipal, geralmente, para você ter, como se fosse um restaurante, assim, boas práticas de higiene e outras coisas voltadas para a área da farmácia, né? Beleza. É basicamente isso. Bom, eu acho que é isso, Marcinho, me dou por satisfeito, né? Gosto muito de falar de planta medicinal, de medicamento, que é minha praia, né, já que eu sou farmacêutico. E, dito isso, vamos para a dica do colegiado. A minha dica do colegiado dessa semana é um livro que eu li no começo desse ano, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Ele não está aqui para poder mostrar, mas, inclusive, eu vou mandar um abraço para o meu amigo aí, Odair, que está com o livro, então eu peço que você leia e depois devolva. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Bom, a minha dica do colegiado, novamente, vai ser um podcast. E hoje vai ser o Rádio Escafandro. O Rádio Escafandro, ele é um podcast, um programa feito por um jornalista chamado Tomás Chiaverini, e ele aborda, assim, temas mais diversos, assim, às vezes dentro do mesmo episódio o cara linka assuntos completamente inlinkáveis, assim, completamente distintos. É maravilhoso. E o cara, ele vem costurando tudo, assim, os assuntos de uma forma, assim, muito legal, muito boa, assim, que eu invejo a capacidade que ele tem de fazer isso. Eu gostaria de ter essa capacidade. Ele é brilhante. É isso. Então, escutem Rádio Escafandro. Muito bom. Recomendo também. Assino aí, eu acompanho o relator, né, como dizem os amigos do direito. Bom, Marcinho, é isso. Fim de papo. É encerrada a 27ª edição da reunião de laboratório. Um grande abraço e nos vemos daqui a 15 dias. Até mais, galera.